Olá, bem-vindo à terceira aula. E aí a gente vai falar de interpretação da cruz celta, a gente vai falar direto já, sem muita enrolação, sobre o oráculo, tá? O que é o oráculo na cruz celta? É a confirmação da nossa tiragem principal. Então, nós vamos simular uma tiragem para complementar essa interpretação da cruz celta, para a gente entender como a gente deve interpretar a cruz celta. Vamos lá? Vem comigo. Bem, se você não assistiu as duas primeiras aulas, para você entender o que está acontecendo aqui, tem um link aqui embaixo na descrição da primeira e da segunda aula, que a gente interpreta a cruz celta no seu contexto, para você entender qual é o papel do taroterapeuta também nessas tiragens, nessa interpretação, nessa leitura do campo vibracional. Tá? Vamos lá. Qual é a função desse oráculo que encerra a cruz celta, né? É uma confirmação da tiragem principal, mas também fala um pouquinho dessas influências internas e externas diante da situação do consulente. Vamos lá, gente. A primeira posição, que é a posição 7 da cruz celta, é a situação atual do consulente. Vamos sugerir que essa posição atual seja o enforcado, tá? O enforcado ou pendurado, diferentes autores, diferentes nomenclaturas, mas o significado sempre o mesmo. O enforcado diz o seguinte: há saída, mas a pessoa não sabe o que fazer, ela está imóvel em estado de congelamento. Ao contrário do que a gente imagina, quando a gente fala enforcado, é que a pessoa está enforcada. Não, não é isso. Se você prestar atenção nessa lâmina, a pessoa está pendurada pelos pés, ou seja, é uma paralisia espontânea. Por quê? Por não saber o que fazer. É necessário, qual é o conselho que a gente dá para essa pessoa? É necessário que ela se centre. E olha só, lembrando, olha só como as lâminas falam, os arquétipos falam entre si, fazendo uma leitura do campo vibracional dessa pessoa de maneira muito perfeita, né? Apesar de eu estar montando essa tiragem aqui com um personagem fictício, as coisas estão vindo pela intuição, tá? Eu não estou fazendo uma coisa pré-definida, não. Então, e por mais que a gente faça uma coisa pré-definida, você vê que, independente de quais são as lâminas que saem, elas conversam entre si. E aí é que está a interpretação da tiragem. Tá? Se você acompanhar o primeiro e o segundo vídeo, você vai ver que esse oráculo tem muito a ver com o que a gente tirou na cruz celta. Então, o enforcado diz o quê? Que a pessoa está completamente perdida, que está imóvel, que existem inúmeras possibilidades de solução, porém, com essa flutuação emocional que a pessoa está, ela não consegue vislumbrar uma saída efetiva, né? Ela precisa mesmo entender que nem toda solução vai trazer o prazer ou o reconhecimento, que ela precisa se libertar dessas amarras que aprendem numa situação limitante, né? Porque essa lâmina do enforcado diz exatamente isso, ela está limitada, ela está se limitando. Vamos lá, a segunda lâmina do oráculo, que é a oitava lâmina da cruz celta, influências ambientais, influências externas, o que essas influências, o que esse ambiente ou interage com ela, ou pensa a respeito do contexto dela. Vamos colocar que aqui nessa oitava lâmina seja o Sol. Ora, apesar da pessoa, desse indivíduo, estar completamente envolto numa problemática, a influência ambiental diz, olha, é só ele se movimentar de maneira estratégica que o resultado vem, o Sol brilha, né? O Sol são duas lâminas que cortam qualquer tipo de situação ruim, né? Que é o Sol e o mundo. Então, vamos lá.
Se o Sol está dizendo que as influências ambientais estão a favor dela, o que a gente precisa falar para essa pessoa nessa primeira tiragem, né? Lembrando, para quem não assistiu, eu uso sempre 3 tiragens, porque ler o campo frequencial das pessoas é como descascar uma cebola. Desculpa se eu estou sendo repetitiva para quem já assistiu os outros vídeos, mas é muito importante que você entenda isso. Uma tiragem somente não vai ler o campo frequencial da pessoa, porque precisa mais que isso. O campo frequencial é como se fosse uma cebola, é feita de camadas. Você tira a primeira, aí você se aprofunda um pouquinho mais, tira as do meio para você chegar ao miolo da questão. Tá? Então, vamos lá. Se as influências ambientais estão dizendo que se ela se movimentar estrategicamente, ela vai alcançar resultados positivos e vai sair desse ciclo repetitivo que ela está vivendo, de acordo com essas tiragens que a gente fez na primeira e na segunda aula, então, o nosso papel como taroterapeuta seria, vamos aprofundar essa questão, né, para que a gente possa achar juntos uma saída e uma estratégia para você resolver essa questão. Ok? Vamos lá. E aí a gente vai para a lâmina número 9, que são as esperanças e temores da pessoa, do indivíduo que tá sendo consultado, do consulente. O que diria isso, né? Esperanças e temores são as coisas, os sentimentos que a pessoa tem que podem tanto impulsionar ela para frente, quanto paralisar. Vamos imaginar que sejam os enamorados. Vamos supor, né? Vamos novamente lembrar aqui que é um personagem fictício, é uma tiragem fictícia. Os enamorados são conhecidos também como os namorados ou os amantes, tá? Diferentes autores, diferentes nomenclaturas, mas é a mesma interpretação. Vamos lá, os enamorados dizem o seguinte, que a gente acaba fazendo um sacrifício muito grande em prol de alguma coisa, ou que nos movimenta emocionalmente, ou pode ser amorosamente ou não, tá? Há uma discrepância aqui que as pessoas acham que os enamorados são uma lâmina que fala só de relacionamento afetivo. Não. Relacionamento afetivo entre 2 pessoas, não. Às vezes é um relacionamento afetivo que a pessoa desenvolve com uma situação em questão ou com uma dor em questão. O que acontece com o ser humano, e isso é muito legal da gente saber, por isso que eu sou apaixonada pelo ser humano. O ser humano, ele pode se encantar com a sua dor, estar tão acostumado a viver aquela dor que ele se apega a ela. Então, presta atenção. Nessa lâmina, os enamorados, você não vai interpretar amorosamente. O contexto dessas tiragens todas tem algum contexto de relacionamento? Não. Então, o que ela pode... essa pessoa pode estar se apegando a essa dor de se sentir injustiçada ou de necessitar de justiça, essa dor da imobilidade, ela pode estar tão apegada a isso que ela não vê saída. Então, nessas esperanças e temores, o que a gente vê? Que ela tem esperança de arranjar um amor? Não. Ela está apegada a essa dor que ela está sentindo. Então, é necessário que ela sacrifique esse sentimento, se liberte dele, para que a coisa flua melhor. Então, aqui a gente tem esperanças e temores. Esperança de se manter dentro desse quadro, da maneira que está, sem se movimentar, tá? O enforcado nos diz isso lá na lâmina 7. E se envolver com isso, se alimentar disso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem o temor de: será que isso é o certo? Porque toda a tiragem está nos dizendo o seguinte, que essa pessoa, ela tem uma necessidade de movimento na vida dela, mas ela está congelada. E essa lâmina dos enamorados ou dos amantes diz exatamente isso. Ela está encantada com esse sentimento. E é muito difícil o consulente aceitar isso, tá? Muito, porque as pessoas negam os seus apegos
né? Se eu sou muito apegada a uma dor, eu acabo negando esse meu apego a essa dor. Não, imagina, eu quero me livrar disso, não. Se você pensa e repensa naquela dor todo o tempo, então você criou uma relação afetiva com a sua dor, tá? Então é necessário que a gente, como taroterapeuta, conduza a sessão de atendimento para que ela se liberte, que ela saia dali realmente liberta dessa questão. Vamos lá, lâmina 10 é o resultado final da primeira tiragem, ou da segunda tiragem, ou da última tiragem. Sempre é o resultado final da tiragem que está em questão, não do... o pessoal se confunde muito nisso também. Gente, resultado final é o seguinte, não é definitivo. Aqui, nem na astrologia, vou repetir isso, me desculpem novamente se eu estou sendo repetitiva. A astrologia sugere, mas não define. Tarô também não define. Lembrando, a pessoa, o indivíduo, nosso consulente, mudando o seu comportamento, tomando uma decisão, uma única que seja, que mude a rota dele, muda toda a sua tiragem. Então, esse resultado final não é o resultado final do que foi definido na tiragem, não. Não há o que fazer, é isso e pronto. Não. Se houver uma mudança de atitude, uma mudança de escolha, toda a tiragem muda. Então, o resultado final da primeira tiragem, ou da segunda, ou da terceira, seja a tiragem que você estiver trabalhando, é o resultado da tiragem, não da vida do consulente, ok? Vamos sugerir que aqui nessa interpretação, a nossa lâmina do resultado final seja um mundo. O que a gente vai falar para ela? A gente vai falar que a alegria, que a vida está esperando ela aqui do lado de fora. Que ela só precisa se movimentar de forma estratégica, se libertar de velhas crenças, ressignificar essas crenças, fazer um download mesmo de crenças novas, para que ela possa viver a vida com intensidade. Esse resultado final da primeira lâmina, da primeira tiragem, nos diz o quê? Que ela tem sede de vida. Esse campo vibracional dela está pedindo, ela tem sede de vida, mas ela está no momento de inércia. Até porque todo o contexto dessa primeira tiragem dela está nos mostrando que há uma questão de se sentir injustiçada, de manipular determinadas situações por não conseguir verbalizar ou manifestar o que ela quer de maneira consciente. Enfim, então, nesse quadro, me diga, coloca aqui nos comentários, me diga o que você identifica foi horrível, né? O que você identifica desse consulente, o que ele precisa nessa primeira jogada, o que a gente pode aconselhar esse indivíduo e orientar esse indivíduo. Onde entra o nosso papel como taroterapeuta para auxiliar esse indivíduo a mudar e retomar a sua vida para que chegue nesse resultado final da primeira tiragem, que é o mundo. E que a gente está percebendo que tem, sim, uma sede enorme de viver, que tem, sim, uma sede enorme de se sentir viva, de sentir felicidade, mas que está completamente perdida, né? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui embaixo. Eu tenho o maior prazer de responder a todos, tá? Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Agora eu estou mais ativa no YouTube, então eu não usava muito esse canal, apesar de ter esse canal há muito tempo, só usava para gravar, para armazenar minhas aulas para divulgação, enfim. Mas agora eu estou mais ativa no YouTube. E eu espero que a gente comece a interagir e que eu possa trazer pelo menos um pouquinho de diferença nesse universo da terapia holística, nesse universo da terapia complementar, porque isso faz uma enorme diferença na nossa vida. Tá? Desprezar esse universo metafísico é como desprezar o ar que a gente respira. Não é porque a gente não vê que ele não existe. A gente se vê. Se você tiver interesse
Entra no grupo, participa com a gente lá, porque vão ter muitas dicas e eu estou com o relançamento da Jornada do Louco, que é um cursão de tarô mesmo, para formar um taroterapeuta. Dentro da Jornada do Louco, a gente tem formação, é um bônus de florais de bar, a gente tem a formação de leitura de linguagem corporal, e tem 500 outros brindes lá dentro. Por quê? Porque a intenção é que você se torne um taroterapeuta com bastante conteúdo e ferramentas para poder fazer um atendimento digno, porque quando as pessoas nos procuram, elas nos procuram com questões para serem resolvidas. Alguns nos procuram por curiosidade, mas todas as pessoas têm suas dores, e a gente fazer a diferença na vida dessas pessoas é o nosso papel, né? É fundamental. Então, se você quiser, entra no grupo. No grupo eu divulgo o link do curso, ok? Se você quiser já ir lá no Hotmart, a Jornada do Louco, é só você vai ver minha carinha lá e vem com a gente, porque esse relançamento está sendo espetacular. Vão ser 4 lotes. Esse primeiro lote, que está sendo lançado agora em fevereiro, vem com um custo bem pequenininho, até por causa da quarentena, né? Mas no primeiro lote, no segundo lote já a coisa aumenta um pouquinho, no quarto lote aí o preço já volta para o seu preço original, ok? Gente, é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Fioravante, sou psicanalista terapeuta holística especializada em comportamento humano e linguagem corporal, hipnotista. Eu tenho meu trabalho é mais voltado para relacionamentos humanos, não só amorosos, mas todos os relacionamentos humanos, e criadora do Comandos Quânticos, mesa radiônica quântica universal, de relacionamentos, Chandra interdimensional, a primeira mesa palmar da história, que ainda não lancei o curso, mas deve sair agora em 2021. Sou criadora do tarô do Arcanjo Miguel, enfim, sou criadora de inúmeros métodos e inúmeras ferramentas para fazer a diferença entre o nosso atendimento e o resultado que o nosso consulente, que o nosso cliente tem, e fazer a diferença no mundo dessas pessoas que nos procuram. Um beijo enorme de luz, namastê, paz profunda, a gente se vê por aí e aguardem, porque tem mais vídeos vindo por aí, tá? Vem com a gente, vem para o grupo, porque eu participo direto lá no grupo e a gente vai fazer uma interação pessoa a pessoa, tá bom? Um beijo enorme de luz, gente. Até o próximo vídeo.